Como eu identifico suportes e resistências invisíveis ao olho nu aqui no gráfico? Eu sou Pedro Nota, pessoal. Fiz uma operação hoje, tá? Vou mostrar a vocês. Deixa eu aqui voltar o vídeo. Vamos dar um play aqui. Olha só, e vou explicar a vocês. Presta atenção, tá? Porque essa informação aqui é muito relevante. Então, ficam de olho aqui no Times in Trades. Eu vou falar para vocês, tá? Tudo que eu tô vendo aqui para vocês pegarem insights bacana, tá? Então, essa aqui foi minha operação de hoje, de aí, tendência de alta, como vocês podem ver, né? Tendência de alta, deixei aqui apregoada a minha ordem, que era um ponto que eu considerei de suporte, né? Onde o preço poderia voltar, porque nessa região aqui, pelo fluxo, estava tendo muita agressão de compra, tá? Tava tendo muitos tomadores. Então, olha só, a gente também vê aqui no saldo de agressão uma força muito grande aqui de venda e baixa aqui de compra. E esses dois candles aqui estão praticamente do mesmo tamanho, né? Então, a leitura que eu tenho disso aqui, dessa divergência, é que olha o tamanho desse candle e o tamanho do saldo que precisou para andar isso daqui. E o tamanho desse candle aqui, o tanto de saldo de agressão precisou para andar a mesma coisa. Então quer dizer que tá tendo um pouco de dificuldade de descer, tá? É um dos indícios também. Tá tendo resistência para descer, precisou de mais saldo de venda para andar a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu olho, olha só, a gente viu ali que teve a agressão de venda, tá? Então, tá tendo uma agressão de venda aqui, mas se você reparar, olha só, última venda 180, então tá ali 175, 65, tá andando ainda, mas vai reparar que ele vai começar a aparecer aqui agressão de venda, né? E o preço não vai bater o mesmo valor, né? O mesmo preço. Deixa eu só, parece que tá com som aqui. Deixa eu tirar o som, mas deixa eu aumentar a velocidade, né, pessoal? Senão nós vamos ficar aqui o dia todo. Então, olha só, tá vendo que já teve uma retração? Bateu lá no meu preço e não foi. E não foi. Ele já sentiu essa região e a região de 1% também, né? Aqui a VWAP tá logo abaixo aqui. Quem tá liderando a compra é a OBS, JP Morgan e a Ideal, tá? XP aí tá na ponta vendedora. Olha só, 2.000 aí da Necton, bateu aqui, ponta vendedora, 23 mil contratos, 170, 155, 140. Tá tendo meio que um suporte aqui, tá? Tá meio difícil dele romper. Olha, tendo aqui, tá quase fechando. E a agressão aqui de venda, saldo de agressão tá diminuindo. Ele bateu 2.000 no 170, né? Grava essas informações. Guide aqui, 2.400 contratos no 110. Onde é que tá o preço? 150. Você está tentando identificar, conseguindo, né, identificar esse suporte que está aparecendo aqui? Pois é uma das coisas que você vai anotando. Então, era um ponto que eu achei bom para eu fazer essa compra. Então, estou aqui nessa compra. Tá tendo muita resistência de passar esse lado aqui, né? Então, esse suporte realmente está bom. Viu que os vendedores bateram, né? E o preço tá tendo uma certa resistência a cair. Então você tá aprendendo a identificar aí suporte e resistências invisíveis a olho nu. É uma das formas que eu identifico, tá, pessoal? Então olha só, olha a reação já dos compradores aqui. A gente vê aqui no saldo de agressão, né? Teve uma rejeição aqui do candle anterior também nos 15 minutos. Tem, né, esse fundo aqui também no 5, né? A gente vai olhando aqui nesse saldo aqui no book, a gente vê aqui que tem muitas ordens de compradores, né, grandes aqui, e mais baixas no de venda, tá? Esse aqui é o book de ofertas, o livro visual, tá? Olha aqui, ó, o BS bateu quase 1.900 contratos, né, vendendo. Então, olha só, o que ela tá fazendo? Tá despesando a mão, né? Porque ela tá comprada. Eu falo UBS, pessoal, é alguém da UBS que tá usando a corretora da UBS, tá? Alguém lá dentro. Quem que é, não sei. Pode ser até outra corretora fazendo pontas, tá? Mas aqueles contratos que entraram ali
esses 25.800 vão ter que sair pela OBS. Então a gente marca assim, a gente não sabe quem que é. É alguém anônimo aí, tá? Mas a gente sabe que é da corretora. Então fica de olho nisso, olha só, agressão, o saldo de agressão aqui aumentando, quase pagando, né, pessoal? Quase pagando ali, beirando. E vai ter uma coisa que vocês vão ficar de cara desse trade aí, tá? Que eu deveria ter saído, olha só. Terra bateu em 4.100 contratos, quase 4.148, para ser exatos, né? Cadê Terra? Tá aqui, ponta vendedora, menos 7.000 contratos, né? Menos 7.000, que significa vendido, né? Aí bateu e olha só, 285, você viu ali que ele sentiu, Bradesco também, Bradesco tá na ponta compradora, bateu também 2.500, Terra mais 1.782, então olha só onde é que o preço já tá. Então, viu ali o preço, sentiu demais, aqui tá na velocidade 2, tá? Então, tá mais rápido que o normal, mas viu que eles bateram ali muito, e eles estão batendo aqui também. Mas percebe quando eles estão batendo aqui, pessoal, o preço que eles estão batendo e o preço que está aqui. Então, tá tendo uma resistência do preço descer aqui, tá? Muito forte, muito forte. Olha só. Percebe o preço aqui que eles estão batendo e o preço que tá tentando aqui no momento real, né? Não tá descendo, não tá descendo, mas aqui foi uma pancada. Então, o que a gente identifica? Um suporte forte aqui e uma resistência forte aqui, né? Olha só, XP batendo aí 2.300 contratos, o pessoal batendo demais e os compradores só tomando, ó, olha o tanto que tomou, olha o tanto. Então, o XP ali não conseguiu levar, olha como é que voltou, olha aqui no saldo de agressão, olha aqui, olha essa rejeição aqui, pessoal, olha essa rejeição. Aí identificamos uma região boa de suporte, uma região de resistência. E esse suporte e resistência, pessoal, são dinâmicos, tá? Então, por isso você não consegue ver eles a olho nu, mas você tem que identificar mais ou menos a região do preço. Isso, você tem que cravar isso daí, com o tempo, tá? Então, olha só. Viu? Ele foi lá, quase me pagou. Poderia ter protegido a operação? Poderia ter saído? Poderia, tá? Mas eu tinha identificado isso. Olha como os tomadores, né? Estão aí, os compradores estão tomando de novo. Estão tomando. Aí agora os vendedores estão batendo, né? Tá aqui XP, Necto e Santander, tá? Batendo aí. Só que, ó, Bradesco, que tá na ponta compradora, ele também tá batendo, né? Tá batendo e tá comprando. Só que às vezes ele tá mais batendo, né? Então a gente não sabe o que ele tá fazendo. Provavelmente tá realizando, né? Então olha só. 2,45, 2,30, 2,40. Então tá vendo aí que o preço tá tendencioso a subir um pouco mais. Então a gente segura esse trade, né? Então assim eu estou identificando suportes e resistências, tá? Lembrando, pessoal, isso daqui é a forma que eu faço, não é o certo e nem o errado, tá? Pega esse vídeo como um insight. Se tiver de agregar para o seu operacional, você usa. Se não tiver, né, você apenas ignora, tá? Cada um tem o seu operacional, cada um opera com o montante que quiser, cada um tem o seu dinheiro, faz o que for necessário para o seu operacional se sentir confortável, tá? Não façam aquilo que vocês não conseguem controlar, beleza? E olha só, esse topo aqui de novo anterior, nessa mesma faixa de preço aí do 340, mais ou menos, tá tendo uma certa resistência novamente, tá? De subir. Tá vendo como os vendedores aqui estão batendo e tá tendo uma reação? Então não tá conseguindo, não tá conseguindo. Então a gente já sabe que essa região aqui é muito forte, né? Uma resistência muito forte. E eu não ia deixar de novo esse preço ir lá e não me pagasse, né? Voltasse. Porque se ele voltasse pela segunda vez, provavelmente ele ia voltar mais embaixo, tá? Geralmente costuma ser assim. Então, olha só, quase me pagou de novo, né, pessoal? Quase, por causa aí de 10 pontinhos. 10 pontinhos. Poderia ter zerado, poderia ter protegido,
Eu teria, mas eu tô ali no teclado, tá? A mão no teclado pra zerar, tá? Então, eu vou acabar saindo dessa operação, porque vocês estão vendo aí, olha só, esse topinho aqui do 340, perdão, tá muito difícil do preço passar, tá muito difícil. Então, conseguimos identificar um suporte e uma resistência invisível no gráfico, né? Que a gente, é difícil bater o olho assim no gráfico, como é que o preço não vai passar ali, né? Como é que o preço vai bater ali e vai voltar? Então é difícil. Então a gente precisa de um outro auxílio, que é o Times in Trades, né? O fluxo aqui das corretoras, ver o que elas estão fazendo, quantos contratos que elas estão batendo ou tomando, para a gente tomar como parâmetro e analisar, né, pessoal? Olha assim, ó. O candle aqui tá quase fechando e não conseguiu romper. Não conseguiu romper. Olha só, o saldo de agressão aqui praticamente diminuiu, não andou quase nada, né? Então isso aí já é um indício pra gente não muito bom, né? Então, vou acabar saindo desse trade aqui. Ó, quase pagou o mesmo preço, né, pessoal? 340. Não passou do 110.340. Aí eu fui, zerei, saí dessa operação. Mas pegou, pessoal? Pegou aí como identificar suporte e resistências invisíveis ao olho nu, né? Você não consegue identificar, precisa do Times in Trades? Pois é assim que eu faço. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma, tá? Tá aí uma das operações que eu fiz hoje para vocês. Se inscreve no canal, deixa aquele like e depois eu trazer mais vídeos de outros investimentos, não só do mini índice, beleza? É isso aí, Pedro Nota, falou, até mais.